Olá pessoal, para você que é profissional de contabilidade, para você que é contador, que trabalha no RH, no DP das empresas, envolvido nessas questões que envolvem a transmissão de eventos do E-Social. Me diz uma coisa, você está se preparando o suficiente para esse processo trabalhista, que é o evento novo, o S2500, que surgiu agora em outubro de 2023 lá no E-Social? Você está preparado mesmo? Olha, é muito importante que você esteja atento a todas as questões que eu já havia levantado em outros vídeos e estou aqui levantando mais outras questões para te dar exemplos do quanto que você precisaria estar melhor capacitado. Por exemplo, tudo na vida é possível, inclusive cometer o erro. Como é que se procederia para que você fizesse uma exclusão? Eu aqui estou falando de exclusão, em outro momento eu vou falar de edição. Mas como é que você poderia fazer esse tipo de exclusão no âmbito do processo trabalhista, do evento S2500? Será que tudo se resume a você procurar o botãozinho daquela lixeira ou do botão de excluir do teu sistema de folhas? Já vou te adiantando que não. Você vai notar com a tua evolução no estudo que existe algum tipo de interdependência entre o S2500 e o S2501, que ele tem a atribuição de fazer a apuração de algumas outras coisas que são do uso exclusivo lá da Receita Federal. Algumas vezes você vai poder fazer a exclusão de forma rápida, em outras vezes você vai ver que os dados estarão amarrados entre si e você precisaria ter algum tipo de cuidado para promover essa exclusão, seja no teu sistema, seja no módulo do processo trabalhista. Vou falar para você também de uma outra questão, que tem a ver com a existência de vínculos simultâneos. O que seriam vínculos simultâneos? Vínculos simultâneos seriam aqueles vínculos que, essa questão que eu estou falando aqui, ela é muito frequente no ramo de jornalismo, no ramo de saúde e educação. É quando o profissional ele detém mais de um vínculo ao mesmo tempo com o mesmo empregador. Você já deve ter notado, já que você está acostumado a lançar os dados no E-Social, que a identificação daquele vínculo é feita através do CPF e matrícula, diferente de um passado exclusivo de informações no CFIP, onde você fazia uma identificação do trabalhador pelo NIS e pela data de admissão. Você vai notar no estudo do processo trabalhista que os lançamentos eles poderão e deverão se reportar, se assim estiver detalhado, a respeito de cada um dos vínculos daquele CPF. Você precisa saber como é que é a sequência para que você faça o lançamento de um, o outro e faça essa questão da transmissão. Um dos exercícios do curso que eu montei, ele demonstra claramente quando você se utiliza do módulo do processo trabalhista, a diferença entre você clicar no botão de salvar e no botão que vai remeter e fazer o envio daquele evento de processo trabalhista, para que você não seja levado ao pensamento de que simplesmente ao salvar aqueles dados naquele módulo, que aquilo significaria o envio do S2500. São pequenas sutilezas que eu estou falando para você, que às vezes uma pessoa distraída poderá ficar crente que transmitiu e de repente percebe, meu Deus, eu não transmiti nada disso. Então fica atento, eu sei que na maioria das vezes você vai se utilizar do teu sistema de folha, mas se em algum momento você precisou fazer utilização do módulo de processo trabalhista no web geral, que você entenda um pouco melhor como é que funcionam essas peculiaridades. Uma outra questão é quando existe uma rescisão indireta. Quando existe uma rescisão indireta, aquilo vai ter algum tipo de repercussão. Claro, você já está acostumado, eu estou falando uma coisa óbvia, de fazer com que existam diferenças. Então vamos supor que o determinado trabalhador tinha sido lançado originalmente como se fosse um pedido de demissão. Depois foi para a justiça e terminou se declarando lá que era uma rescisão indireta, e você já sabe, isso é óbvio, muito intuitivo, que haverá algum tipo de reflexo para efeito de lançamento dos valores consolidados, enquanto eles existirem, e também das bases de cálculo. Por quê? Porque novas rubricas, novos valores serão necessários. Só que antes de você pensar no S2500,
você precisa estar atento que alguns ajustes, alguns aspectos preparatórios e alguns procedimentos específicos para você retificar os dados lançados lá do desligamento. Não é só você trocar o tipo de desligamento, é você fazer menção àquele processo trabalhista que determinou aquela mudança no tipo de desligamento, para que só depois daquilo você vá no ambiente do processo trabalhista. E aí sim você vai conseguir fazer uma boa amarração entre o que você está prestando de informações no ambiente do web geral e também no ambiente do processo trabalhista. Surge para nós aqui uma outra questão incidental. Alguns contadores talvez tenham alguns clientes que são empregadores domésticos. Como é que isso vai se processar para o empregado doméstico? No caso do empregador, ele se utilizar daquele módulo simplificado. No caso de você também se utilizar do módulo simplificado, que, como você bem sabe, o módulo simplificado ele já traz dentro de si a efetuação de alguns cálculos, a inserção de algumas rubricas de forma automática, para que você já faça o cadastramento da rubrica de uma forma unificada, consolidada, padronizada, de forma que pode ser que você se utilize daquele módulo do próprio e-social doméstico. Ocorre que o módulo do e-social doméstico ele tem algumas particularidades que tem a ver com o fator de empilhamento, de forma que quando você precisa fazer algum tipo de ajuste naquele módulo simplificado, você precisaria fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de procedimento para que você faça a reabertura de folha, excluir remuneração quando fosse o caso, e todo esse assunto que envolve como é que funciona esse fator de empilhamento e procedimentos para você fazer retificações, seja na parte teórica, seja na parte prática. Já existe um vídeo meu aqui nesse canal tratando do e-social doméstico, que ele tem algumas particularidades que são diferentes em relação ao e-social geral. Outra questão bem prática que você pode, talvez a gente está muitas vezes utilizando tanto o sistema, que às vezes um detalhezinho está o tempo todo lá na tua cara, está na tua frente, e você fica às vezes distraído sem entender. Você já sabe onde é que está localizada a visualização da matrícula do empregado doméstico que foi lançado através do módulo simplificado do empregador doméstico? Pois é, o tempo todo você já visualizou. Eu já vou adiantando para você, é quando você entra lá na parte de gestão de empregado, quando você clicou no nome do empregado, já aparece para você a matrícula, que normalmente ela começa com ED e um determinado sequencial, 001, 002 e por aí vai, tá? Não é nada demais, você está vendo que eu estou falando uma coisa para lá de trivial, mas existem algumas especificidades que algumas pessoas lá na superintendência, de vez em quando, acontece de chegar algum contador que está com dificuldade de promover alguns tipos de lançamento. E nesse canal, o Contando Nuvens, você vai ter não só as informações do processo trabalhista, como os vídeos disponibilizando não só a parte teórica, como a parte prática de como é que você deveria proceder. Pois é, pessoal, vocês já notaram que quando a gente fala de processo trabalhista, tem muita coisa que você precisa estar atento para perfeitamente informar os dados do processo trabalhista, sob pena de, em não o fazendo, você ter retrabalho, o que dá um desgaste muito grande, e isso vai trazer algum tipo de problema, inclusive para o teu cliente, coisa que seria indesejável. Por esse motivo, eu estou fazendo a divulgação do curso que eu fiz especificamente para vocês, com todo carinho, um curso que tem cerca de 11 horas de conteúdo. Tem conteúdo teórico, muito conteúdo teórico, mas também tem muito conteúdo prático. Você vai ter 18 aulas práticas mostrando não só essas questões, como outras questões que a gente falou em outros vídeos e até em outras situações que você ainda não foi apresentado. Se você estiver interessado, procure esse link que está disponível na tua tela e você vai ter uma facilidade para desenvolver o teu trabalho e se tornar um profissional mais habilitado e diferenciado no mercado. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.